Nós estamos em São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra, próximo a Ribeirão Preto, pela Anhanguera. E nós estamos aqui em São Joaquim da Barra hoje, o Timão Interior, nosso canal, para mostrar o bando de loucos que tem em São Joaquim da Barra. E antes que a gente possa mostrar isso aí para vocês, a gente vai oferecer esse trabalho nosso, esse vídeo nosso, a alguns corintianos. Corintianos esses que estiveram conosco e que hoje já partiram, mas eram tão loucos quanto esse número enorme de corintianos que está aí. Um deles é o Hélio Blésio, né? O Rodolfo Fiore, que foi companheiro meu, o Odinei Rubio, né? Amigo do coração, o Badunguinha, o Pinga, o Tim Polícia. Tim Polícia, todas as vezes em que a gente estava no estádio, de repente aparecia o Tim Polícia. Não podia deixar de esquecer dele. E tantos outros corintianos que estiveram conosco. E o Heitor Bombique. Heitor Bombique, que o filho vai participar conosco neste vídeo também. A todos esses corintianos que não tiveram aí vendo esses últimos títulos que o Corinthians conquistou, essa é uma homenagem para eles. Então, vocês corintianos, um abraço de nós corintianos joaquinenses. Meu nome é Jorge Carlos Otávio, mais conhecido por Carlito, sou aqui de São Joaquim da Barra, tenho um pouquinho mais de 50 anos, corintiano como todos nós, né, certo? Mas não sou fanático, é bom esclarecer. Estou aqui para contar uma história, a pedido do companheiro Marquinho aqui, de 1977, que a gente foi em São Paulo assistir o jogo do Corinthians contra a Ponte Preta, não o 1-0, dos 2-1, e saímos daqui naquela dificuldade daquela época, né, fusquinha e tudo mais, mas assistimos o jogo e foi uma festa. O Vicente Matheus desceu de helicóptero dentro do Morumbi e foi uma todo mundo achava que o Corinthians ia ser campeão aquele dia, até eu também achava. Mas o time da Ponte Preta era muito bom e, na verdade, o jogo acabou ficando realmente 2-1 para a Ponte Preta. Uma particularidade desse jogo é que o Oswaldo Brandão escalou o Basílio para marcar o lateral esquerdo da Ponte Preta, que era muito bom de bola, era o Odirley. Mas nem assim não conseguiu marcar. Ele passava pelo Basílio, Zé Maria. Esse camarada era terrível. E por nossa sorte, eu acho que foi sorte, o Odirley levou o terceiro cartão amarelo quando o Vaguinho fez o gol. O time da Ponte Preta caiu em peso em cima do Bandeira para tentar intimidar o Bandeira, que aliás era de Campinas também. Bom, na hora que estava saindo do estádio, eu ouvi 140 mil, tinha 144 mil pessoas no campo, no estádio. 140 mil corintianos e 4 mil ponte-pretanos. E os ponte-pretanos fazendo aquela farra, né? E os corintianos chorando, bandeira enrolada, negócio, clima de guerra, nossa, estava feio. E eu ouvi um senhor no radinho e falou assim, o Odirley levou o terceiro cartão amarelo. Eu falei, então nós vamos ser campeão, falei para ele. Por quê? Esse cara estragou o jogo hoje. Ele estragou realmente o jogo. Se a gente pegar o videotape do jogo dos 2-1, foi realmente o Odirley foi um ponto de desequilíbrio do jogo. Mas saímos do estádio e foi naquela esperança, né? E quando chegou na quinta-feira, fomos assistir lá em casa, o jogo, que é a televisão que você precisava botar bombril na ponta, mexer na antena toda hora para ver se a imagem melhorava. E combinou com aquele gol do Basílio, né, no final do jogo, que ainda de para frente não teve jogo mais. Essa é a minha história.
sou joaquinense, nascido e criado aqui em São Joaquim da Barra. O corintianismo eu aprendi com meu pai. Meu pai, eu cresci vendo meu pai dar soco na parede, chutar sofá, ficar rouco. E meu pai estava jogando Corinthians e Piraporinha pela 3ª rodada do Paulista. Meu pai estava louco, gritando, bravo com o time. E aprendi com meu pai. Começou desde pequenininho, né? E essa paixão meu pai passou para mim e foi cada vez mais aflorando, cada vez mais crescendo, né? Eu lembro que meu primeiro título que eu lembro, que eu presenciei, que eu não vi no YouTube e tal, foi o título de 2005. O Corinthians foi campeão brasileiro. E depois foi indo. O Corinthians caiu para a Série B e o amor não diminuiu, só aumentou. Eu e meu pai sofremos junto, fizemos tudo junto. E foi só aumentando. Aí por volta de 2016, 2017, eu conheci a torcida organizada, né, do Corinthians, Gaviões da Fiel. E aí não teve como segurar mais. Aí o amor, a paixão só cresceu e estamos aí até hoje. Uma coisa que a gente faz bastante é evento social, né? A gente aprende nos Gaviões da Fiel que você cuidar da parte social, ela é fundamental. Até porque o Corinthians é o time do povo, né? Então a gente sempre tem que fazer pelo povo. E a gente já desenvolveu algumas ações aqui. Do ano passado até esse ano a gente já fez a doação de mais de 40 cestas básicas. E o mais importante foi o jogo que eu fui até hoje. Eu considero que foi Corinthians e Palmeiras em 2017, que foi 3-2, né, pro Corinthians. Aqueles 3 gols foram talvez os 3 gols mais importantes, porque que eu vi ao vivo, né? Que eu vi no estádio. Porque o Corinthians naquele momento no campeonato estava meio que, não estava muito bem, né? A gente já estava meio preocupado, o Palmeiras estava chegando e aquele jogo foi o jogo chave. E a gente viajou, aquele clima, você respira o estádio antes de chegar nele, né? Aí você sai daqui de São Joaquim já sentindo o clima do estádio, e aquele jogo foi simplesmente sensacional. A arena estava abarrotada, a gente estava no meio da massa ali. Na época não estava podendo ter instrumentos nos estádios, né? A gente ia só na palma da mão e na garganta. Então foi uma coisa muito, muito marcante, né? Meu nome é Pedro de Almeida Diniz, sou de São Joaquim da Barra. E eu comecei a torcer pro Corinthians por causa do meu pai, né? Que ele foi muito fanático. E foi num jogo que ele me levou com meu avô, em Ribeirão, Corinthians contra o Comercial, ficou 2-2. E foi lá também que ele comprou minha primeira camisa. E aí eu comecei a torcer e fui pegando carinho pelo clube. Vou contar a história de um dia que eu fui na Arena, Corinthians, em 2017, que foi uma surpresa que eu ia entrar com os jogadores, primeira vez. E no começo eu estava meio em choque ainda, né? Porque ainda não tinha acreditado, mas eu queria muito entrar com o Jô. E antes você vê o treino deles lá dentro. E na hora de entrar, né? O jogador muito alto, muito grande. Eu entrei primeiro com o Jô. Muita gente pegou ele, porque ele estava jogando muita bola na época, fazendo muito gol. E aí eu virei para ele. Falei para ele fazer um gol, que a gente precisava ganhar aquele jogo pro campeonato, né? Que seria muito bons pontos. E ele chegou a marcar 2, só que um erro de arbitragem lá acabou anulando. E acabou ficando 1-1 o jogo contra o Flamengo. E na hora que terminou o jogo, na hora que a gente estava saindo, a mulher que me levou, né, lá pros jogadores, falou que o Jô queria me dar uma camisa do jogo assinada, tudo. Que deu sorte para ele, aquele apoio moral que eu dei para ele. Agora nós estamos com o pai de Pedro, né? E vamos tentar aqui contar umas passagens que nós tivemos, né? É isso aí. Uma delas foi, nós fomos assistir um jogo em São Paulo. Eu gosto de frisar isso porque é um clima saudável, um clima gostoso, a viagem, o período em que a gente fica lá. Antes do jogo, depois do jogo. Então é um momento realmente muito prazeroso, né? A gente sair daqui com as famílias, né? Com as crianças. A expectativa sempre que o Corinthians vai ganhar. Vai ganhar, Então... canta para ir, depois nem todo jogo a gente volta cantando. Exato.
mas é um ambiente super gostoso. E num desses jogos nós fomos assistir Corinthians e Flamengo. No Pacaembu. No Pacaembu. Fala um pouquinho do jogo. E foi a primeira vez do Pedro no Pacaembu, né? Até então ele tinha ido em Ribeirão Preto nos jogos. E eu falo que o Pedrão é pé quente, né? Acho que até hoje no estádio teve uma derrota só do Corinthians, né, Pedro? Corinthians e Vitória. Corinthians estava invicto até então, no Brasileiro do Caribe. Mas esse jogo de São Paulo foi muito especial, porque Corinthians e Flamengo em qualquer lugar é um clássico, né? Pode ser, eu brinco, até na Bósnia havia um clássico, né? Corinthians e Flamengo. E foi um jogo espetacular, porque o Corinthians ganhou de 4-0 e na minha opinião, eu acho que um dos melhores jogos que o Pato fez pelo Corinthians. Sem dúvida. Né? Fez 2 gols rapidinho, Ficamos, né? E o jogo foi tranquilo, né? Só o Flamengo não agrediu em nada, né? E foi um jogo festivo mesmo. E o Pedrão a primeira vez, né, Pedrão? Primeira vez que eu fui. Né, sempre falava que queria levá-lo, tudo direitinho no Pacaembu. Só pra gente terminar, eu queria que você falasse, você e o Pedro, falasse desse pai e filho corintiano. Assim, porque a gente encontra muitos, né, diversas famílias que têm um palmeirense, um São Paulino e tal, coisa mais o convívio corintiano com corintiano. Pô, lá em casa é muito saudável isso, né? Assim, para nós é um prazer ver o jogo do Corinthians, né? Então, hoje basicamente vai ter o jogo contra o Cuiabá. Para nós é como se fosse contra o São Paulo. A expectativa sempre é de vitória, né? Então, um evento. Então já levanta, coloca a camisa do Corinthians, já fica na expectativa, né? E vai chegando 8 horas, aquela ansiedade como se estivesse no estádio. Tem o cantinho predileto para assistir, a cadeira? Isso a gente não tem, né? Mas lá em casa, a arquibancada é o sofá da sala. Tem jogo do Corinthians, tá lotado. Tá lotado. E você, como é assistir o jogo com o teu pai? É muito bom, né? Sempre emoção de cada lado, né? Ainda mais, eu gosto muito de assistir quando é clássico, ainda mais Corinthians e Palmeiras com meu pai, sempre a gente viu junto. E é uma emoção que a gente também, depois do jogo, se o Corinthians perde, a gente fica conversando, conversa com o outro sobre erro, aí na hora do jogo xinga também, né? Aí se ganha também, fica feliz e fica zoando, tipo, pega alguma coisa que zoou o Palmeiras e fica rindo junto. É sempre bom, né? Tem alguma vítima? A vítima é sempre os familiares palmeirenses, os amigos mais próximos, né? Aí não tem jeito. O Sante, né? É natural. Então é isso aí, gente. A gente fez questão de bater esse papo aqui com o Pedro e o pai corintiano, porque nossa intenção é essa aí mesmo, é mostrar, né, o torcedor do interior paulista. E aqui nós estamos em São Joaquim da Barra, e também tem inúmeros corintianos, né? E a gente tirou o Pedro e o papai corintiano para ver se a gente fazia aqui um quadro para mostrar para vocês a importância que tem essa união de pai e filho torcendo por Corinthians. Chega a ser até emocionante. Brasil.